Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como obter a lei da gravitação universal a partir das leis de Kepler. É exatamente o problema que o Newton e outras pessoas se depararam desde o começo do século XVII até meados do século XVII. Então, desde o começo daquele século, conheciam-se algumas leis empíricas, ou seja, fatos observacionais, que descreviam o movimento dos corpos celestes, dos planetas. Essas leis eram conhecidas como leis de Kepler, obtidas pelo Kepler, conjunto de 3 leis, e sabendo essas leis, as pessoas queriam descobrir então qual é a força que dá origem a esse movimento dos planetas, a força de interação entre os corpos celestes, por exemplo, entre o Sol e a Terra. Essa pergunta só foi respondida então pelo Newton em meados do século XVII, foi publicada em 1684. E a gente vai ver aqui agora como a gente pode obter essa lei da gravitação universal, essa força de interação, a partir das leis de Kepler. Então é uma sequência lógica ou cronológica. A gente parte de dados empíricos que foram observados e descobre qual é a interação. No próximo vídeo eu faço o passo inverso, o caminho inverso, que é justamente o chamado problema de Kepler. A gente parte da lei da gravitação universal e pega as leis de Kepler. Então, as leis de Kepler, a primeira lei é chamada lei das órbitas. Ela diz que as órbitas dos planetas são elipses, com o Sol em um dos focos. Cada planeta pode ter uma elipse diferente. Então, a gente pode escrever, vou resumir essa primeira lei assim. O raio vetor indo do foco que está no Sol até o planeta é um número sobre 1 mais epsilon cosseno φ. A expressão que a gente viu no vídeo anterior sobre as seções cônicas, né? Aqui é uma seção cônica em coordenadas polares. Φ é o ângulo das coordenadas polares. Se isso aqui é para representar uma elipse, então esse epsilon ele é maior ou igual a 0 e menor que 1. A segunda lei, chamada lei das áreas, ela diz que o raio vetor indo do Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos iguais. A gente já viu essa lei das áreas, está lá no vídeo sobre forças centrais, onde a gente começa a discutir esse assunto. A gente mostrou que é uma propriedade geral de força central, não apenas da gravitação. A gente mostrou que a taxa de variação da área varrida por aquele raio vetor é igual a momento angular sobre 2 vezes a massa, μ. E a terceira lei de Kepler, chamada lei dos períodos, está dizendo que o quadrado do período da órbita é diretamente proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse. Então, período da órbita ao quadrado é uma constante c vezes o cubo do semi-eixo maior da elipse. Para todos os planetas, essa constante c é a mesma. O que vai mudar é o período e o semi-eixo maior da elipse. Então, se eu pegar dois planetas distintos, eu tenho c igual a t1 ao quadrado sobre a1 ao cubo. E o mesmo c tem que ser igual a t2 ao quadrado sobre a2 ao cubo. 1 é um planeta e o 2 se refere ao outro planeta. Então vamos ver como a gente consegue pegar a lei da gravitação a partir desses dados. Eu sei a órbita, é dada aqui pela primeira lei de Kepler, e eu tenho a equação de Binet. O Newton não tinha essa equação de Binet, então o trabalho dele foi muito mais complicado do que o que a gente vai fazer agora. Ele demorou anos para conseguir mostrar esse resultado. Então a equação de Binet, revejam o vídeo Equação Diferencial da Órbita, ela diz que d2u dφ2 mais u igual.
menos μ sobre L ao quadrado. μ é a massa reduzida, L é o momento angular. Quem não lembra da massa reduzida, reveja o vídeo sobre o problema de dois corpos. A força, componente radial da força, sobre U ao quadrado, onde U é 1 sobre R. Agora aqui tem um detalhe. A massa reduzida que aparece aqui na equação de Binet, ela é a massa do planeta, a massa do Sol sobre a massa do planeta mais a massa do Sol. Só que, em geral, a massa do Sol ela é muito maior que a massa do planeta. Então, se esse cara é muito maior que esse, aqui no denominador a gente pode aproximar. Eu posso escrever assim: μ é aproximadamente mzinho, mzão sobre, se esse cara é muito maior que esse, vai sobrar só o mzão. Estou desprezando esse mzinho comparado com mzão. E aí corta o mzão, isso vai dar mzinho, massa do planeta. Então vamos escrever a equação de Binet aqui com a massa do planeta. D2U, dφ2, mais U igual a menos mzinho sobre L ao quadrado, F sobre U quadrado. Vou pegar o U, jogar aqui e eu descubro quem é o F. O U é 1 sobre R, então eu vou escrever U igual a 1 mais epsilon cosseno φ sobre uma constante P. Estou usando a primeira lei de Kepler aqui. E aí eu calculo a derivada segunda para jogar aqui. A derivada primeira, U', vai me dar 1 sobre P é constante, então só vou ter que derivar esse segundo termo. Menos epsilon seno φ sobre P. Derivo mais uma vez. Menos epsilon cosseno φ sobre P. Jogo esse U duas linhas, jogo o U aqui. Eu tenho menos epsilon cosseno φ sobre P, mais 1 sobre P, mais epsilon cosseno φ sobre P. Esse termo cancelou esse termo, sobrou simplesmente 1 sobre P. E isso tem que ser igual a esse termo da direita. Menos m sobre L ao quadrado, F sobre U quadrado. E agora eu descobri quem é o F. F é igual a menos L quadrado sobre a massa e uma constante, P, vezes U quadrado. Lembrando que U é 1 sobre R, então F é algum número positivo, com esse sinal de menos aqui. Então ficou alguma coisa negativa, vezes 1 sobre R ao quadrado. Então aqui a gente já responde talvez a parte mais importante lá do problema de Newton. Qual o comportamento da força com a distância? A força vai com 1 sobre R ao quadrado. O sinal de menos significa que é uma força atrativa. A gente chama essa força de força do inverso do quadrado da distância. Nesse caso, atrativa. Bom, então a gente tem, por enquanto, esse resultado aqui. Vamos ver a segunda lei de Kepler, o que ela vai dizer para a gente? Então, a segunda lei de Kepler, a gente viu que é dA, ou a gente pode escrever ela assim formalmente, dA dt igual a L sobre 2 vezes a massa. Vou separar essa equação e integrar ela. dA igual a uma constante dt. Integro aqui, já tirei a constante da integral. Vou fazer essa integral numa órbita completa, numa revolução completa. Então, na revolução completa, essa integral da esquerda vai me dar a área daquela
órbita A, e essa integral da direita vai me dar o período dessa revolução em torno do Sol, ou dessa translação. Então, eu tenho L sobre 2m, período. Agora, a primeira lei de Kepler diz para a gente que a órbita é uma elipse. Em particular, um círculo é uma elipse. Então, vou pegar uma das órbitas em particulares. A força, a lei de força, não pode depender se eu estou considerando uma órbita como sendo circular ou a órbita do outro planeta é uma elipse com uma excentricidade diferente de zero. A lei da força tem que ser a mesma. Então, vou pegar em particular um planeta que está com uma órbita circular, vai ser mais fácil. Então, se a órbita é circular, eu tenho epsilon igual a zero. E aí o R, lembra, era P sobre 1 mais epsilon cosseno φ. Vai dar P. Isso aqui vai ser justamente o raio da órbita circular. E aí eu vou usar essa órbita circular nessa equação aqui. A área é π vezes P ao quadrado. E do outro lado eu tenho L sobre 2m período. Vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Então, do lado esquerdo, π quadrado vezes P na quarta. Do lado direito, momento angular ao quadrado sobre 4 vezes massa do planeta ao quadrado, período ao quadrado. E agora eu uso a terceira lei de Kepler. Onde tem período ao quadrado, eu vou colocar uma constante vezes o semi-eixo maior ao cubo. O semi-eixo maior do círculo é o próprio raio do círculo. Então, isso aqui vai ficar L quadrado sobre 4m quadrado, uma constante, vezes P ao cubo. Tem algumas coisas que se cancelam aqui. Do lado esquerdo eu fico com π quadrado vezes P. E do lado direito, L quadrado sobre 4m quadrado vezes C. E daqui eu tiro quem é L quadrado sobre MP. L quadrado sobre MP é igual a 4 π quadrado vezes M sobre C. E eu vou jogar esse resultado aqui. Então, o F de R é igual a menos 4π quadrado M sobre C vezes 1 sobre R ao quadrado. Agora a gente só precisa determinar quem é esse C. Vamos notar o seguinte, o C ele apareceu aqui na terceira lei de Kepler. Período ao quadrado é uma constante vezes A ao cubo. Esse período ao quadrado é um dado do planeta. Esse semi-eixo maior ao cubo é outro dado do planeta. E para todos os planetas, o C é o mesmo. Então, do que C deve depender? Só pode ser do Sol. Então, C tem que ser uma grandeza intrínseca do Sol. Qual será que é a grandeza intrínseca do Sol que vai gerar essa força de interação? Do que essa força de interação deve depender? Vamos tentar pensar como Newton e as pessoas na época pensavam. Não faz sentido imaginar que é a luminosidade do Sol, que é qualquer outra coisa. Talvez a hipótese mais simples, vamos pelo mais simples, seja a massa do Sol. Então, é de se assumir, vamos tentar assumir, que o C depende da massa do Sol. Aí tem outro detalhe. Toda essa análise que eu fiz aqui, eu estava olhando para a força no planeta gerada pelo Sol. Aí eu tive que a força depende da massa do planeta. Se eu tivesse feito uma análise oposta, ou ao contrário, estivesse olhando para a força
no Sol devido ao planeta, eu devo ter uma situação simétrica. E aí o que ia aparecer aqui em cima seria a massa do Sol, emissão. Essa simetria, portanto, sugere que o que aparece aqui no numerador é tanto a massa do planeta quanto a massa do Sol. E eu sei que esse C deve depender da massa do Sol. Então, esse C tem toda a pinta de ser inversamente proporcional à massa do Sol. Então, se eu tiver um C com essa cara, eu tenho que F é proporcional ou vai com massa do planeta, massa do Sol, sobre a separação ao quadrado. Aí ficou uma expressão simétrica nas massas. Vale a terceira lei de Newton com essa força aqui. Tanto a força no planeta quanto a força no Sol têm a mesma magnitude. Isso é ótimo. Eu quero uma lei de interação que satisfaça as leis da dinâmica que a gente tinha na época, né? As leis de Newton. Bom, é proporcional. Vamos colocar uma constante de proporcionalidade. F igual. Vamos deixar o sinal de menos explícito para explicitar que é uma força atrativa. E essa constante de proporcionalidade vamos chamar de G. Essa constante chamada de constante da gravitação universal. Então ficou menos G, massa do planeta, massa do Sol, sobre a separação ao quadrado. A gente lembra que esse F é a componente radial da força. Então, o vetor F ele é essa componente F vezes R chapéu, onde o R chapéu é o vetor unitário que sai do ponto onde está o emissão do Sol e aponta para o planeta. Então, essa força, essa lei da gravitação universal, a gente pode escrever assim, menos uma constante, Mzinho, emissão, R chapéu sobre R ao quadrado. Onde o centro de força está na origem e esse Rzinho está saindo da origem. A gente obteve essa lei para interação entre os corpos celestes, por exemplo, aqui Terra e Sol, mas aí a gente agora postula, a gente vai assumir que ela vale para qualquer partícula massiva. Então, se eu tenho uma partícula de massa mzinho, outra partícula de massa mzão, a interação entre elas vai ser dada por essa expressão, onde Rzinho é a separação entre essas duas partículas. Vamos assumir isso e vamos ver se faz sentido. O Newton, ele notou, a grande sacada dele foi notar que essa força que está atuando nos corpos celestes é a mesma força que está atuando aqui na Terra. Então, o que vale lá no espaço, lá nos corpos celestes, deve valer aqui na Terra. Foi o que ele chamou, as pessoas chamaram de união da mecânica celeste com a mecânica terrestre. Foi um dos grandes triunfos da mecânica newtoniana do Newton. Então, como que a gente pode verificar isso? Como que o Newton pode ter verificado isso? Vamos comparar a aceleração da Lua, que está sendo atraída pela Terra, com a aceleração de um corpo aqui na Terra, uma maçã, por exemplo. Então, a famosa história da Lua e da maçã. Então, se essa lei da gravitação universal está correta, e a gente vai assumir que ela deve atuar em todos os corpos com massa, a força entre a Terra e uma maçã, vamos denotar F, Terra, maçã, magnitude dela deve ser uma constante, massa da Terra, massa da maçã, dividido, agora vem uma parte não trivial, que o Newton supôs, que a distância que aparece aqui não é a distância entre a maçã e a superfície da Terra, é a distância entre a maçã e o centro da Terra. Isso não é trivial para a época. Ele supôs que a força que a Terra gera
aqui na superfície, é a mesma força que um corpo com a massa da Terra lá na origem geraria aqui, onde a gente está agora, a uma distância de 6.000 quilômetros dessa origem. Isso dá para mostrar, hoje a gente sabe que é verdade, mas na época não era uma hipótese não trivial. Então o que vai entrar aqui é o raio da Terra ao quadrado. E a força entre a Terra e a Lua, a gente vai supor que é do mesmo tipo, a mesma gravitação universal. Então, a mesma constante G, massa da Terra, massa da Lua. Aqui tem a mesma hipótese não trivial, a distância que vai aparecer aqui é a distância entre os dois centros dos corpos. Então, distância entre o centro da Terra e o centro da Lua, ao quadrado. Essa força aqui entre Terra e a maçã, a gente pode escrever assim também, a força-peso. Então, é a massa da maçã vezes a aceleração da gravidade aqui na Terra. E, pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração da maçã, massa vezes aceleração, então vai ter uma massa da maçã aqui, cortou. Então, a aceleração da maçã é G, massa da Terra, sobre R ao quadrado, que é justamente a aceleração da gravidade. Por outro lado, a segunda lei de Newton também deve valer lá na Lua. A aceleração da Lua igual a G, massa da Terra, sobre distância Terra-Lua ao quadrado. E aí vamos calcular essa razão. Aceleração da Lua sobre aceleração da maçã. O Gzão e a massa da Terra se cancela e vai sobrar simplesmente o raio da Terra ao quadrado sobre distância Terra-Lua ao quadrado. Na época do Newton já se conhecia essa distância Terra-Lua, aproximadamente 60 vezes o raio da Terra. Então isso aqui dá aproximadamente 1 sobre 60 ao quadrado. 1 sobre 3.600. Agora, por outro lado, vamos guardar esse número, vamos ver outra coisa agora. A Lua está numa órbita, é uma elipse com uma certa excentricidade, mas vamos considerar essa órbita aproximadamente circular. A Lua em órbita aproximadamente circular, ou seja, a força efetiva sobre a Lua é zero, e a gente sabe quem é essa força efetiva. Tem o termo centrífugo. Reveja um vídeo sobre forças centrais. O termo centrífugo é menos L ao quadrado, o momento angular da Lua em relação ao centro da Terra, dividido pela massa da Lua, vezes distância Terra-Lua ao cubo, mais a força de interação, que é o nosso F Terra-Lua. Se isso é zero, eu descubro quem é o F Terra-Lua. Lembrando que F Terra-Lua também posso escrever como massa da Lua, aceleração da Lua. E aqui eu tiro, então, a seguinte equação. Massa da Lua, aceleração da Lua, igual, vou abrir esse momento angular aqui explicitamente, é a massa da Lua, a distância Terra-Lua ao quadrado, φ ponto, tudo ao quadrado, dividido por massa da Lua, distância Terra-Lua ao cubo. E daqui eu tiro quem é a aceleração da Lua. AL é igual. Do lado direito vai sobrar uma massa da Lua ao quadrado aqui em cima, dividido por massa da Lua, sobrou massa da Lua. Cancelou com essa daqui. Aqui RTL na quarta, sobre RTL ao cubo, sobrou RTL. E aqui eu tenho o φ ponto ao quadrado.
na órbita circular, isso é simplesmente aquela velocidade angular, ômega, ao quadrado. Sabendo essa distância Terra-Lua, se conhecia na época, esse ômega é 2π sobre o período de revolução da Lua em torno da Terra, então isso também é conhecido. Esse número vai dar aproximadamente 2,7 vezes 10 na menos 3 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente compara esse número com esse número aqui. Daqui a gente tem que a aceleração da Lua é aproximadamente a aceleração da maçã, que é g, o 9,8, dividido por 3.600. Isso vai dar aproximadamente 2,7 vezes 10 na menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então esse é um triunfo da mecânica newtoniana, ou da gravitação universal. Há uma união agora da mecânica celeste e terrestre. O que vale aqui na Terra vale lá na Lua, ou lá no espaço. E mostra que essa nossa proposta para a interação entre os corpos massivos faz sentido. Esse G aqui, nessa análise, ele desapareceu, mas a gente pode encontrar o valor de G. Quem fez isso foi um cara chamado Cavendish. Ele mediu explicitamente o valor de G. Ele, através da força de interação entre dois corpos, medida experimentalmente e comparada com essa expressão aqui, a gente pega quem é o G. Então, o G é chamado de constante da gravitação universal. E esse G é aproximadamente 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então, vamos encerrar aqui esse vídeo, pessoal. E aí, no próximo vídeo, eu discuto o problema de Kepler. Faço o contrário. Partindo da lei da gravitação universal, a gente vai obter as possíveis órbitas. Então tá, até lá, pessoal.